Queria ler um texto para vocês que está em Ezequiel, capítulo 34, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Já no versículo 8 do mesmo capítulo diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto de todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Irmãos e amigos, no contexto de Ezequiel, capítulo 34, e Jeremias, capítulo 23, em que diz o mesmo aspecto e o mesmo contexto, eu queria trazer para vocês algo sobre o contexto pastoral hoje e o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. No dicionário Globo brasileiro, o significado da palavra pastor é aquele que apacenta gado, né? Ou seja, o pegureiro ou zagal. E também no sentido de pároco, aquele que é líder de uma paróquia e está sobre a responsabilidade de um rebanho. Bom, dito já estas coisas, eu queria deixar para vocês uma reflexão. Nos dias atuais, aqueles dias ali, quero fazer uma comparação os dias atuais com os dias do passado. O Senhor estava usando Jeremias e Ezequiel para chamar a atenção do povo, dos líderes do povo de Israel. Os sacerdotes, né, aqueles que deveriam de pastorear, aqueles que deveriam de levar o povo com dignidade e cuidar com muito carinho, trazendo a palavra, os ensinamentos bíblicos e trazendo o povo à adoração e ao temor ao Criador. Com isso, o Criador chama a atenção dos líderes religiosos de Israel e logo após todo esse contexto, o povo de Israel é levado ao exílio e há uma separação, há um espalhamento do povo. E Deus diz: ai de vocês, porque ele precisou punir o povo mediante a má administração dos sacerdotes, dos pastores daquela época, dos líderes daquela época. E o Criador diz que viria um pastor, um justo pastor, e apontava para Jesus Cristo, que algumas centenas de anos depois veio a nascer na pessoa, né? O Criador nasce na pessoa de Jesus Cristo e vem apacentar suas ovelhas e as unir de novo, e tratar com muito carinho e mostrar como deve ser um pastor. Cristo, ele nos mostrou como devemos agir, como devemos ser pastores. Como devemos ser pastores? Pastores nada mais é aquele que cuida, aquele que dá carinho, aquele que arrebanha, propriamente dito, aquele que vê as necessidades. Nós vimos uma dificuldade muito grande desse contexto pastoral nas igrejas de hoje, aonde da mesma forma, no contexto de Jeremias e de Ezequiel, as pessoas estão sem pastores, estão sem ser levadas a pastos verdejantes. E estão dispersas, procurando onde cultuar, onde adorar o Deus Todo-Poderoso de maneira fiel e justa. E não estão encontrando muitos lugares assim. É bem que existe alguns poucos lugares que ensinam, sim, a palavra e pastoreiam dessa forma. Não devemos ser injustos. Mas está acontecendo algo muito sério, porque a função pastoral, o sacerdócio pastoral, a posição pastoral tem sido como aqueles homens daquela época de Ezequiel e Jeremias, que estão vivendo da gordura do rebanho, estão maltratando o rebanho, estão se aproveitando do rebanho e estão fazendo com que o rebanho se disperse e haja uma descrença quanto a homens sérios de Deus, quanto a pastores fiéis de Deus, aqueles que não vivem da lã, da gordura e se aproveitam do rebanho. Sim, está acontecendo isto na atualidade. E conforme o vídeo que temos feito concernente à reforma, eu creio que deve haver uma reforma na maneira de se pastorear e voltarmos aos princípios bíblicos e pastorearmos como o Criador já chamava a atenção ali em Ezequiel e Jeremias. Peço ao Criador que tenha misericórdia de nós, que haja misericórdia e haja arrependimento de nós pastores,
que tenhamos o temor do Criador e possamos trazer o rebanho dele com muito temor e tremor. Porque o rebanho não é nosso, é de Cristo. A igreja é pura, santa e imaculada e é de Cristo. E tem acontecido muitas coisas que têm desagradado o Criador e têm desagradado o próprio rebanho de Cristo, que anda nesta dispersão toda atrás de muitos costumes que não são bíblicos e pastando em pastos errados, comendo pastos errados e se alimentando de má forma. Por isso temos um rebanho raquítico e desnutrido e que não tem força espiritual. Que Deus venha levantar homens que possam se levantar como verdadeiros arautos para que os pastores se corrijam e se arrependam, para que a Igreja de Cristo, nosso Senhor e Salvador, se fortifique e venha a ser a base dessa sociedade podre e imunda que estamos vivendo. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas também é escatológico que isso esteja acontecendo. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos colocar nossos joelhos em terras, vamos jejuar e pedir líderes sérios e idôneos para o rebanho de Cristo, para que o rebanho seja alimentado em bons pastos e que haja ovelhas fortes e ovelhas que possam dar frutos e muitos frutos na obra do nosso Criador. Eu venho trazer essas palavras, como já no primeiro vídeo, como muitas palavras que iremos trazer ao povo de Deus, de conscientização e de reflexão, que a Bíblia é o pasto verdejante em que devemos dar para as ovelhas, e com muita sabedoria e com muita seriedade devemos trazer os ensinamentos bíblicos para que tenhamos crentes fortes e fiéis ao Criador, e com pastores idôneos e que mereçam o nosso respeito e o respeito das ovelhas, e que o Criador não venha executar juízo, mas para que não haja a execução de juízo do Criador, que haja arrependimento de cada um de nós e que tratemos a obra do Senhor com seriedade. Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de Cristo, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.